Vou fazer um questionamento. Será mesmo que quem conta a história é aquele que vence? Será que não tem perdedores que contam a história? Aí é que vamos tentar saber qual é o denominador comum entre os verdadeiros contadores de histórias, se os vencedores, os perdedores, etc. O que é que eles têm? Eu tenho uma teoria, eu penso o seguinte, que quem conta a história, no caso dos vencedores, os vencedores conseguem dominar a narrativa, eles conseguem se mobilizar para que a versão deles seja a versão considerada verdadeira. Mas também tem os perdedores, que mesmo estando numa condição de desvantagem, eles conseguem sim ter o domínio de uma narrativa. Vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, música. Então, uma banda que fez muito sucesso nos anos 80, chamada Genesis. Ela começou no final dos anos 60, fazendo rock psicodélico. Na transição para os anos 70, o que antes eles faziam e estavam fazendo sucesso, que era o rock psicodélico, já não era mais, porque veio o rock progressivo. E com a vinda do rock progressivo, eles mudaram para um estilo que era moda no momento, rock progressivo. Todo mundo queria fazer rock progressivo, até alguns casos de música brasileira. Aqui a gente ouvia, pô, esse negócio da época parece rock progressivo, porque os caras faziam, botava sintetizador, tudo, tinha uns caqueados. Então eles não mudaram pro rock progressivo, não foram rock progressivo porque eles eram pessoas santas, mas sim porque era o estilo da moda. Da mesma forma que quando eles mudaram pro pop, eles seguiram a moda do momento. Aí voltando, quando eles entraram no rock progressivo, no terceiro álbum da discografia, o Nursery Cryme, chegou um guitarrista chamado Steve Hackett e o baterista Phil Collins. Aí que a formação clássica da banda, a mais querida, ela se concretizou até o álbum de 75, o A Trick of the Tail, que por ter sido uma coisa muito grandiosa, um projeto um tanto pretensioso, apesar de eu gostar muito do álbum, mas trouxe muitos problemas, trouxe muita coisa de ego, muitas questões vieram à tona e o cantor Peter Gabriel saiu, foi para a carreira solo. Outros saíram do Genesis antes da saída do Peter Gabriel, que foi o primeiro baterista, que me fugiu o nome, e o primeiro guitarrista, que era o Anthony Phillips, que também fez algumas incursões em músicas um tanto pop. Ajudou nos anos 80 em algumas tentativas de alguns músicos de estar na parada de sucesso, ou pelo menos dar uma satisfação para as gravadoras. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que praticamente todos os ex-membros do Genesis tenham feito alguma coisa pop, com o próprio Mike Rutherford, com o Mac and the Mechanics e por aí vai, o Phil Collins é que ficou com a pecha de sujeito sedento por dinheiro que estragou o Genesis, sendo que o Genesis se tornou um trio, porque não só Peter Gabriel saiu, mas o Steve Hackett também saiu. Steve Hackett também teve algumas contribuições, tentou ser pop, mas não deu certo. Quem deu certo mesmo, tirando talvez o Mike Rutherford, foi o Phil Collins. O Peter Gabriel conseguiu 2 sucessos radiofônicos, ele também conseguiu, ele que é tão adorado pelos detentores da narrativa de que o Phil Collins é o grande vilão do Genesis, ele também fez 2 sucessos pop. Engraçado, né? Aí é que você entende que não é necessariamente o vencedor que conta a história. Quem detém a mobilização, esse sim conta a história. Porque o Genesis nos anos 80 conseguiu uma massa de pessoas que os admiravam, compravam músicas, ouviam, porém era uma massa dispersa, era uma massa que não tinha a menor capacidade de se organizar, não queriam se organizar e não tinham, estavam no direito de não se organizar, enquanto que
os fãs de rock progressivo, eles são mais organizados, eles são mais fiéis. E como eles tinham maior mobilização que os fãs que vieram depois dos sucessos pop, eles passaram a dominar a narrativa sobre a história do Genesis. Só agora que as pessoas estão começando a ter um pouquinho mais de... estão revendo o que foi o Peter Gabriel, o que foi a fase Phil Collins, o Phil Collins como cantor. Por um tempo, muita gente achava o Phil Collins um péssimo cantor. Por quê? Por causa do domínio da narrativa por parte dos fãs da fase Peter Gabriel. Por quê? Porque o tempo passou. Mas até um tempo atrás, a narrativa era quase sempre a mesma. Phil Collins estragou a banda. Mas como hoje temos informação livre para as pessoas, então as pessoas estão começando a pensar um pouco mais por conta própria, e não de acordo exatamente por quem tem a capacidade de mobilizar, independente de vencer ou perder. Aí é que está o X da questão. Não é exatamente quem vence a história que vai contá-la, mas sim aquele que mobiliza, aquele que traz para si as pessoas para contarem a história para o futuro, aqueles que se organizam, a massa que se organiza. Agora, uma massa grande que é dispersa, ela não vai ter como contar a história, ela vai ser esmagada.